Galera que curte e compartilha o grupo Lente Digital de Comunicação, hoje a nossa presença também é muito ilustre, aqui com o poeta Pedro Sampaio, idealizador do troféu Centenário Gonzagão, que foi aí para a sua 11ª edição. Poeta, bem-vindo ao nosso podcast. Que alegria, né? Que alegria. Antes de mais nada, eu quero registrar aqui a gratidão ao Grupo Lente Digital, que é a autoridade no troféu, porque pelo seu trabalho já foi agraciado em uma das edições, né? E uma vez agraciado é um Oscar. É para sempre. O Oscar, né? E o Nobel só teve o que ganhou 2 vezes, que foi Marie Curie, tinha que ser uma mulher para ganhar 2 vezes. Então, agraciado uma vez, entra para a família dos agraciados, e a gente fica muito feliz da presença de vocês, com a experiência já de ter recebido. A próxima edição já foi anunciado, abrindo o leque, como nós anunciávamos que na edição vinha o Grupo Lente Digital, anunciamos que Flaudênia está representando a família Grupo Terra da Luz na próxima edição. Então, para nós foi um motivo de muita alegria. O troféu, como você falou, foi a sua 11ª edição, era para ser a 13ª, mas a pandemia, nós realizamos 2019 com um tributo ao Jackson do Pandeiro, e depois desse tributo ao centenário de Jackson do Pandeiro, começamos uma série pelo intervalo, já era planejado, veio a pandemia, então o evento não podia ser virtual, em 2020 não teve como acontecer, 21 ninguém sabia qual seria o destino da humanidade, também não deu para planejar. Aí veio 22, não dava para planejar em cima, quando liberou tudo, era todo mundo correndo para evento. Exatamente. E aí as pessoas estavam vindo, não seria justo a gente colocar ali em prática a edição, porque muitas pessoas iam ficar sem poder vir, né? E com isso nós já vamos segurar e volta com força total, e voltou com força total em 2023, já com o tema Sanfona de Pai para Filho e Neto, né, simbolizando Januário Gonzaga e Joaquim Gonzaga. E aí, em seguida, veio mais uma edição, né, em 2024, com o mesmo tema Sanfona de Pai para Filho e Neto, com Euridice Menezes, Valdones e Luciano Moreno. Agora, a família Viana foi contemplada, fiquei muito feliz. Antônio Viana e sua história, até de fazedor de instrumento, que repassou para o seu filho, o mestre Zé Viana, o Zé Viana do seu baú, do Zé Viana, e o genial, magnífico, incrível mestre do acordeon Adelson Viana, produtor de tantos grandes nomes. Foi o tema Sanfona de Pai para Filho, Antônio, Zé e Adelson. E aí a gente já está seguindo agora, já temos quem abre a lista. Vamos ver qual a família que vai ser contemplada, quem está pronto já em condição de participar e ser o tema da festa, para agraciar aos escolhidos pela equipe que homologa os nomes. A gente tem várias famílias, né? Inclusive a Semente da Sanfona é uma delas, né? Que recebeu o troféu especial. Todo ano a gente, além dos agraciados, tem o troféu destinado a uma criança, para a gente gritar: incentive os seus filhos. Faça como o Grupo Lente Digital, que incentiva a cultura, como Terra da Luz. E aí a gente tem esse ímpeto, porque eu incentivei uma criança de 6 anos, que hoje é um sanfoneiro que é respeitado no Brasil e ama a sanfona, a vida dele é a sanfona, e ele teve um incentivo com 6 anos de idade dentro meu. Eu fui à minha própria escola para aprender essa lição e repassar para as pessoas. Então, a família Carneiro tem, né? Porque Elias Carneiro é o grande sanfoneiro, o Renato, filho dele, agora o Elias Neto, o Pirralhão ontem, que deu um show lá, né? Que está sendo uma grande sensação. Aí a gente tem os calistos, né? Tem os bastos, a gente tem os bandeiras, a gente tem umas 3, 4 assim já na ideia, e vamos vendo. Enquanto tiver esta fonte, a gente vai colocando o tema. Depois volta um tema. Nós tivemos centenário como tema, centenário de Humberto Teixeira, centenário de Jackson do Pandeiro. Tivemos como tema também o centenário de Zé Dantas. E Pedro, me diz uma coisa, como foi que começou essa ideia da homenagem, assim, como foi que surgiu? Foi dos 10 anos do programa. Porque tem a colônia gonzaguiana, né? Isso, olha. No programa, ele celebra, por exemplo, agora, essa edição, foram 23 anos do programa Gonzagão da Cidade e 113 anos de Gonzaga. E essa aqui, as 2 colunas base, certo? E tem aqui agora
a batuta da colônia gonzaguiana cearense, né? Fundada para fortalecer o gonzaguianismo com embaixada em todos os municípios. A gente quer espalhar embaixada, começamos o trabalho, já tem vários municípios já com embaixada e vamos estender. E aí ela chancela, abraçou para chancelar essa festa que nós idealizamos nos 10 anos do programa Gonzagão da Cidade, né? Na Rádio Cidade, depois com minhacidade.net. Nos 10 anos do programa coincidiu com o centenário do rei. E aí nós fizemos uma festa com muitos agraciados. Uma festa que ela tornou-se muito dispendiosa em termos de custo, porque foram muitos troféus, acho que 53. Troféu na canela, como se diz em Foi, cearense. 53. Nasceu com essa grande festa, já projetado para quê? Para cada ano vir reduzindo o número para chegar nos 110 anos de Gonzaga com a marca de 3 troféus. A cada um a gente ia diminuindo um percentual para atingir. E atingiu no centenário, nos 110 anos. E a ideia do troféu? O troféu é muito bonito, né? O troféu é muito compensado, né? O troféu, eu desenvolvi aquela plataforma, me deu aquela ideia de fazer uma plataforma, e naquela plataforma, com a identidade do programa, a identidade visual do agraciado, com a marca dos anos de nascimento de Luiz e do programa. E aí, naquela plataforma, como se fosse um pedestal, eu queria colocar uma escultura metálica, porque eu sempre admirei da minha vida um grande artista de escultura metálica, Zé Pinto. Certo? Que ele fazia da sucata, ele transformava em arte. Inclusive, nos anos 90, ele tinha a própria exposição ao ar livre na Bezerra de Menezes. Na Bezerra de Menezes, se bem lembrado, Daniel, eu levei umas 2 lapadas da Dona Isaura por conta do Zé Pinto. Aquele fila da mãe me fez levar até 2 ou foi 3? Eu acho que foi 2 ou foi 3. Eu vindo do padre champanhar, notava bom fim de pés, gastava o dinheiro da passagem, chupando picolé, pagando picolé para as meninas. Aí não tinha, aí eu vinha de pés. E por 3 vezes eu parei, porque o seu Zé estava fazendo uma obra linda, eu parei e fiquei. Quando eu fui me lembrar que eu estava saindo da escola para chegar em casa e almoçar, estava a mamãe lá na Bela Vista, preocupada, porque eu não apareci, não dei sinal, não existia celular, não tinha nem ficha de telefone para ligar e nem tinha telefone em casa. E aí o que aconteceu? Tá onde, seu Zé Pinto? Vamos lá. Vamos sola de goiabeira. Aí foi 2 ou foi 3, a lapada boa. Porque eu ficava admirado. Aí um colega meu de infância, adolescência, juventude, das comédias, esse rapaz, ele passou a ser um campeão em festival de esculturas metálicas de presépio de Natal. Chegou ao ponto com o pentacampeonato abrido, não aceitaram mais a inscrição dele. Porque o jurado ficava impossibilitado de negar o primeiro lugar para o trabalho dele. Mas olha, vamos fazer o seguinte, tá bom, 5 vezes já não dá mais para concorrer, você pode ter participação especial e a gente vê aqui o que faz. Mas disse, se eu não posso concorrer, não vamos mais. E aí ele desenvolveu com porcas, vergalhões, esfera, chapa, aquela peça, que é uma escultura do sanfoneiro, o chapéu. Então, ali trabalhado, cada um é diferente de um troféu sofisticado, industrializado, projetado, tá, e sai em série. Não, ele é 1 a 1, todo mundo igual. Tem um DNA, né? Uma peça única. É, exatamente. E aí, eu sou um camarada muito ético. Resultado, meu amigo contraiu uma diabetes violenta. As pessoas que... Hoje ele diz, olha, se cuidem, né? E aí, que diabetes foi essa que o Roberto ficou sem condição do campo visual de desenvolver a peça. E aí eu ia trocar, até projetei, eu tenho 2 projetos, paguei para o camarada projetar um outro, mas me dava uma dor no coração saber que... E aí um outro amigo que esteve conosco ontem lá, ele disse, rapaz, eu posso tentar. E aí fez uma, eu digo, Roberto, você autoriza a gente seguir com esse modelo? Ele disse, está perfeito, pode seguir, é como se eu estivesse fazendo e pode manter. Que a obra era dele, né? Muito bom. Mas aí ele abriu mão plenamente, senão a grandeza dessa festa, se você gosta do nosso trabalho, é como se ele estivesse lá, pode fazer. E aí ele assumiu o 2º ano que ele fez. Aí a gente está nesse patamar. O troféu são 3 agraciados, que ontem, por conta ainda da pandemia, teve um que entrou, ficou 14, né? Estava lá. Mas o troféu Família Tema
que é um troféu especial, extra. A sanfona brotando na semente da sanfona para a criança e, dependendo da circunstância, um manifesto de gratidão, que foi o troféu a quem nos acolheu. Uma perguntinha que não quer calar para o público, né? Todo mundo sabe que existem critérios para você ser homenageado, né? Porque o troféu Centenário Gonzagão, ele já tem uma 11ª edição, já tem um nome, né? Um nome nordestinamente conhecido, como você traz pessoas de outros estados, né? Músicos, compositores, maestros, né? Poetisas, poetas. Qual é o critério? Se alguém perguntar para mim, eu vi lá o Pedro falando no podcast, os critérios. Quais são os critérios, assim, para levar em consideração para a pessoa ou para a entidade ser homenageada? Físico-jurídica é que tem envolvimento de promoção da cultura nordestina, e se for com foco no universo da sanfona, melhor ainda. Mas se for em outra área de atuação, folclórica, a gente já vê como critério. Tem que amar nossa terra, tem que ter um trabalho que contribua com ela, não paga nada, nenhum agraciado ao longo desses anos, foram muitos, recebeu proposta nenhuma, e eu venho advertir, porque às vezes uma pessoa vai por trás, olha, o Pedro está fazendo esse trabalho, mas ele está precisando disso. Vai ter que ter um jantar, vai ter que ter isso, cartela, tá? Não, nenhuma possibilidade disso acontecer. A gente corre atrás das pessoas que querem associar a sua marca a esse produto, porque é uma mídia de incentivo, coisas que não tem nada de exorbitante em termos de valor, uma contribuição, e aí a gente soma o pouco de muito e realiza com muito amor o trabalho. Mas quem está lá de agraciado é infinitamente zerada a possibilidade de ser cobrado por alguma situação. As pessoas, Pedro, é porque às vezes as pessoas chamam para receber, mas aí tem que... Você está recebendo por isso. O camarada chegou e disse, rapaz, eu quero estar nessa festa. Ele nunca contribuiu com 1 minuto da vida dele. Ele disse, quanto é? Eu banco a festa todinha, mas eu quero receber esse troféu. Eu olhei assim, eu disse, você bateu na porta errada. Falou com a pessoa mais errada ainda. Não vendemos homenagem. Não é assim que funciona. Você quer receber, faça, promova a cultura nordestina. E ele foi para a mão de astros e foi para a mão de pessoas simples. Um dos grandes orgulhos que eu sinto na vida é Dominguinhos segurando dele como se estivesse segurando uma criança e as lágrimas vindo à tona. Pedro, que coisa linda. Dr. Cid Carvalho tem uma sala do tamanho do mundo de comendas ao longo da história de vida dele, 88 anos, 90 anos, de agraciamento. Ele disse, Pedro, esse troféu tem um negócio, tem um facinho nele, me diga o que é. Que magia foi que você fez? Porque ele me encanta de forma renovada toda vez que eu tenho contato com ele aqui. Vez por outra eu digo, pega aí o troféu Centenário para ver. E isso ele disse quando ele recebeu, ele deixou isso muito claro. E tantas outras pessoas, você viu ali a manifestação de carinho das pessoas, né? E teve, Pedro, teve em edição pessoas que a gente via com condição e depois veio mostrar um nariz empinado. Que a gente não aguenta quem empinaventa. Foi escolhido. Não compareceu? Fica o dito pelo não dito. A gente tira de fininho, sai de cena e deixa de lado. Não vamos reclamar, não. Bem, porque eu aprendi, Daniel, homenagem, quando você é comunicado que você vai ser homenageado, primeiro você agradece, depois você comparece. Se houver um imprevisto, que imprevisto acontece, a gente analisa, depois faz a entrega. Nós já fomos entregar em outro lugar. Do próprio Dominguinhos, ele estava em Itaúnas, fazendo um show, nós fomos entregá-lo lá em Exu, né? Como também vamos entregar de um rapaz muito simples, certo? Muito simples, que contribui com a cultura lá no meio da roça. Ele não pôde vir e quando estava vindo, houve um problema na estrada. Em seguida ele adoeceu, ficou colostomizado. Nós fomos entregar lá na comunidade, com a festa bonita lá, um registro feito. E ficamos muito felizes, né? E aí
a colônia gonzaguiana vem reforçar agora esse trabalho. Agora, Pedro, como nosso podcast ele é pouco limitado, aí para você que está em casa, só uma explicação. Depois a gente vai gravar um programa super especial para falar mais sobre o assunto, sobre ano que vem, né? Que vai ter as homenagens, a gente vai tirar esse dia, né? Depois que você fizer o planejamento todinho. E eu gostaria também que você deixasse as redes sociais para o pessoal acompanhar o seu trabalho como poeta, o seu trabalho como escritor. Olha, a gente tem na vida duas vertentes que agradeço muito a Deus por essa condição. É de ser profissional do rádio, né, como radialista, e ter levado a poesia para o rádio, que Deus... Tudo é do Pai, né? Nada. Agora mesmo estão pleiteando no Guinness Book um prêmio, que esse eu vou ficar muito feliz, que é poeta recordista nacional, tendo a mãe como tema. Está sendo pleiteado no escritório Guinness Book pela Academia Poética Brasileira. Se sair... Receba. E ele disse, olha, você não vai pagar nada, e saindo uma premiação pecuniária, o valor que for recebido é do Pedro Sampaio, para ele fazer o que ele quiser, para ele produzir mais. Então, tem esse pedido, eles estão verificando, vai haver a verificação, parece que está meio difícil encontrar alguém com mais título em homenagem às mães. Tomara. O pessoal no livro não desmerecendo os outros. Não, é porque tem uns medalhões, tem pessoas importantes da literatura, da poesia, que tem uma homenagem à mãe aqui numa obra, tem outra colar, lindos, maravilhosos, mas aí... Mas você é obra viva. São 100 sonetos, tendo a mãe como tema, só em um livro. A maternidade em 100 sonetos, para não dizer que não falei de mãe. Fora outros trabalhos que tem em homenagem a todas elas, né? Aí a gente fica muito feliz se sair. Então, Daniel, no Instagram, @Pedro Sampaio Poeta. Lá no Instagram investe, no Facebook investe Poeta Pedro Sampaio. E o nosso canal que a gente não faz lá muita divulgação, mas tá aí, esperando os 10 mil inscritos, sem desistência de inscrição. Exatamente. Poeta Pedro Sampaio lá no Instagram tem poesia para todos os momentos, e eu fico muito feliz com o que Deus opera na minha vida. Vem um trabalho aí que é Primavera de Versos em Poemas Setembrinos, de Pedro Sampaio. Todos os sonetos desse livro, ele vai estar lá, vai direto para o canal, no QR Code, e parte de um pensamento clássico de um dos pensadores da humanidade. São vários. Então, muito obrigado, Daniel. Esse espaço não é limitado, ele é ilimitado, porque tem qualidade demais. Tem a qualidade de uma lente, não é uma lente qualquer, é digital. Muito obrigado. Galera de casa, você curtiu aí o poeta Pedro Sampaio. Então, fica aí ligadinho nas redes sociais do poeta. Conheça o trabalho dele, conheça o trabalho do Troféu Centenário Gonzagão, que você que está aí do outro lado da cultura, você gonzaguiano que gosta do Gonzagão, gosta da cultura popular nordestina, pode ser um dos agraciados. Esse é o Grupo Ledital, e esse é Pedro Sampaio. E é o único que é chegar das mãos o troféu através de versos de cordel. E a gente já teve lá, viu? Muito obrigado, viu, Pedro? Sim. Grupo Leite Digital, 10 anos, sempre com você.